fazer. Vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Fernando Queiroz, sou advogado criminalista, pós-graduado em advocacia criminal, atuando em Santana do Livramento e na região. E venho hoje falar para vocês um pouco sobre a novidade penal, né? O assunto que tem se discutido muito, que é o novo crime. A Lei 14.132 trouxe o delito de perseguição, certo? Ela introduziu o artigo 147-A. Eu vou ler para vocês o texto normativo, vamos comentando enquanto eu pratico a leitura e após eu vou citar exemplos e falar um pouco mais sobre como será o artigo 147-A, o delito de perseguição. Então, ele trata no caput o seguinte tema: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio. Tem que sempre prestar muita atenção nessas duas palavras: reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então vamos começar analisando o que trata o artigo. Perseguir alguém. Nota-se que a vítima não é uma pessoa específica. A vítima é uma pessoa comum. Qualquer pessoa pode sofrer com o crime de perseguição. Reiteradamente, muito importante essa parte. Pode ser até pega-ratão para provas, questões da faculdade, da OAB, de concursos, que é exigido a habitualidade da conduta para que seja responsabilizado pelo artigo 147-A. Tem que praticar de maneira reiterada para que possa incidir nesse artigo. E agora, uma situação muito importante é por qualquer meio. Nós temos na cabeça que a perseguição, ela é feita a perseguição por carro, né? A vítima dirigindo e a pessoa que está perseguindo, né? Seguindo pelas ruas, ou perseguição nas ruas mesmo, a pessoa caminhando, olhando para trás e a outra indo atrás. Há esses modos? Há, mas o artigo 147-A traz que ela pode ser feita por qualquer meio. E aí abre espaço para outros meios, como o meio virtual, por carta, por mensagem no telefone, enfim, pelas redes sociais. Qualquer meio que a pessoa use para perseguir alguém de maneira reiterada, ela estará incidido no artigo 147-A. Esse artigo traz a pessoa, né, do stalking. Muito já foi dito sobre ele. E agora, por qualquer meio, o meio virtual traz a pessoa do cyberstalking. Aquela pessoa que, por maneira reiterada, posta mensagens, persegue nas redes sociais e até mesmo saindo do meio virtual, persegue na rua, que acaba ameaçando psicologicamente ou fisicamente a vítima, ou restringindo a capacidade, como o próprio artigo demonstra, ou invadindo a esfera da liberdade e privacidade. Ela estará, claro que tudo isso de maneira reiterada, ela estará incidindo nesse artigo, certo? Vamos ir mais para baixo, vamos para a pena. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Com isso podemos ver que o artigo se trata, que a conduta, né, o crime, se trata de um crime de menor potencial ofensivo. E neste caso é possível que o agente, quem pratique a conduta, seja beneficiado pelos institutos despenalizadores trazidos pela Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que são a transação penal e a suspensão condicional do processo. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo para vocês explicando e diferenciando cada um desses institutos que são muito importantes para a prática da advocacia e para questões da OAB, para questões da faculdade, para questões de concurso, principalmente em casos práticos
eles são muito importantes de se ter decorado, de se aprender sobre eles. Como eu estava falando, então, pela pena, se trata de um crime de menor potencial ofensivo, onde são possíveis o oferecimento desses dois institutos, além do oferecimento do acordo de não persecução penal, que veio à tona, né, pela lei anticrime. O acordo de não persecução penal ele é oferecido para aqueles crimes cuja pena mínima não seja, né, na verdade, inferior a 4 anos. Então, se encaixa perfeitamente no delito de perseguição. Agora vamos para o parágrafo 1º. Se trata do aumento da pena, e é um aumento considerável, ela é aumentada da metade se o crime é cometido, inciso 1º, contra criança, adolescente ou idoso, nos termos da lei, né? Deve ser analisada então a questão do que a lei trata como criança, que a lei trata como adolescente e qual idade ela estipula para ser tratado como idoso. Inciso 2º, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código. Inciso 3º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Vamos falar então sobre esse parágrafo. Eu falei lá no começo que a pena que a vítima é comum, certo? Perseguir alguém. No entanto, caso a vítima seja criança, adolescente ou idoso, a pena será aumentada da metade. Ou, inclusive, né, mulher em razões da condição do sexo feminino. O que eu quero dizer com isso? Qualquer um pode sofrer este crime. No entanto, se for criança, adolescente ou idoso ou mulher em razões da condição do sexo feminino, a pena para aquele que praticou a conduta pode ser aumentada, vai ser aumentada, né, da metade. Muito importante ser analisado isso, como eu já citei em provas práticas, em questões da OAB, o caso de aumento de pena. Agora vamos para o inciso 3º, que é muito importante porque traz um jogo de palavras que deve ser levado em consideração. Ele trata que a pena será aumentada da metade mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Isso, né, nos leva a crer que quando 2 ou mais pessoas praticam essa conduta com a mesma vítima, obviamente o dano que ela sofre é a maior. Né? Só de tu pensar em ter 2 pessoas te perseguindo, né, na rua, 2 pessoas te perseguindo pelo meio virtual, tu reiteradamente, né, quase todos os dias ou não, mas de maneira reiterada, note-se que o dano causado ao psicológico e o dano que pode ser causado à integridade física dessa pessoa é muito maior e, portanto, este aumento de pena. Mas agora o jogo de palavras que eu queria tratar com vocês se trata do emprego de arma. A pena é aumentada da metade se o crime é praticado com emprego de arma. Ponto. O que isso quer dizer? É com arma branca ou com arma de fogo? É com os dois. A pena será aumentada nos dois casos. Se quisesse ter o aumento de pena somente para a arma de fogo, estaria expresso no texto normativo. A pena será aumentada com o emprego de arma de fogo. No momento que o legislador coloca que a pena será aumentada com o emprego de arma branca, ele está inserindo também o emprego de arma, ele estará inserindo também o emprego de arma branca, não só o emprego de arma de fogo. Então, portanto, isso deve ser analisado, né, na hora de resolvermos alguma questão ou algum caso prático, que não importa qual o tipo de arma, se foi empregada essa arma no delito, terá o aumento da pena. Vamos para o parágrafo 2º. Então, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. O que isso quer dizer? O legislador, ao implementar este artigo, quis dizer que se há violência, se há lesão à vítima, quem praticou a conduta responderá pelo delito de perseguição, assim como também
pelo delito de lesão corporal. Um não vai absorver o outro, ele responderá pelos dois delitos, certo? Parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. O que isso quer dizer? O delito de perseguição é uma ação penal condicionada à representação. A vítima, ou no caso, se ela for menor de idade, o seu representante legal, terão que representar para que o réu seja processado pelo delito de perseguição. Parágrafo 3º, artigo 3º, perdão, revoga-se o artigo 65 do Decreto-Lei 3.688, da Lei das Contravenções Penais. Esse artigo tratava da contravenção penal de molestamento, que foi revogada e agora passa ao delito de perseguição, certo? Ao crime de perseguição. Parágrafo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, já está em vigência, já as condutas praticadas a partir da publicação desta lei já incidirão no artigo 147-A. Bom, pessoal, vou falar um exemplo para vocês aqui de quando uma conduta incidirá nesse artigo e quando não incidirá. Eu tenho um desafeto meu, vamos pensar numa pessoa, o meu estagiário, né? Uma brincadeira saudável aqui. O meu estagiário, uma pessoa de má fé, uma pessoa agressiva perante a sociedade, de má reputação, e meu desafeto pessoal, eu vejo que ele está atrás de mim, eu estou caminhando na rua e ele está me perseguindo, aí eu dobro uma rua, dobro outra, ele segue atrás, eu vou sentindo que a minha integridade física e o meu psicológico estão sendo ameaçados por ele estar me perseguindo. Eu entro numa loja, ele espera um pouco, eu saio, ele vai atrás, aí eu me livro disso somente quando eu pego um táxi e vou para casa. Eu estou com a minha integridade psicológica bem ameaçada, eu achei aquela atitude que a qualquer momento ele pudesse me atacar, certo? Eu fiquei sem saber o que fazer, eu tive a minha esfera de liberdade totalmente invadida e perturbada por aquela conduta. Eu posso denunciar ele pelo artigo 147-A? Em tese, não. Por quê? Porque exige a prática reiterada desta conduta. Se ele praticar só uma vez, a situação é atípica, certo? Inclusive, pela questão de exigir uma habitualidade dessa conduta, não cabe a tentativa, certo, pessoal? Cabe destacar isso para vocês. Vamos para dissecar um pouco o artigo. Não cabe tentativa, pela questão da habitualidade. O sujeito ativo, né, é comum, é um crime comum, qualquer um pode praticar. Sujeito passivo também é comum, qualquer um pode sofrer. No entanto, como já destacamos, se for criança, adolescente, idoso ou mulher, por razões da condição do sexo feminino, a pena será aumentada da metade, mas qualquer um pode sofrer este delito. O bem jurídico a ser tutelado é a liberdade individual da pessoa, né? Não pode haver um cerceamento a esta liberdade individual. Não existe a modalidade culposa desta conduta. Tu não vai perseguir alguém ameaçando a integridade física e psicológica reiteradamente de maneira culposa. Se tu tá praticando, se tu tá ameaçando, se tá sendo reiterado, existe sim o dolo, certo? Ninguém persegue uma pessoa sem querer por diversas vezes, tá bom? Então eu acredito que seria isso que eu tenho aqui para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficaram com alguma dúvida? Eu explico para vocês, é só me chamar no Instagram. Querem saber sobre outro assunto? É só mandar. Eu respondo tudo ali. Eu faço, se o assunto for realmente bom, todos são, né? Eu gosto muito do direito penal. Mas se for um assunto que eu domino, eu até faço um vídeo aqui explicando, posto. Esse vídeo eu espero que vá para o YouTube. Ele com certeza vai para o meu Instagram. Então é isso. Obrigado.